Oi, curiosos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Eu sou Ingrid e venho trazer para você mais uma leitura aqui do tarô. O tema do vídeo de hoje vai ser Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Vamos fazer a previsão para o ano de 2025 deste casal? Vamos aqui. Lembrando que vocês podem ter o famoso e famosa que vocês querem aqui com a previsão para 2025. O passo a passo é o seguinte: depois que você vê este vídeo aqui, você desce aqui, clica em ver mais. Logo tá abaixo do vídeo tem escrito algumas coisas e tem ver mais. Quando você clicar em ver mais, você vai ver um monte de coisa lá que eu escrevi. O primeiro link que está em azul é o Instagram. Você vai clicar no Instagram, você vai ir diretamente para lá e quando chegar lá, você vai no chat me mandar o nome do seu famoso, famosa ou casal. Geralmente, na segunda-feira eu não entro no chat de jeito nenhum, porque se eu ver sua mensagem, na terça-feira, que é dia de montar a enquete, eu acabo esquecendo. Tá? Então, na terça-feira, eu vou entrar, coletar nome por nome, vou botar a enquete no ar lá no perfil do Instagram mesmo, no status, e você vai clicar lá na terça-feira e você vai votar. Se o seu famoso ou famosa ganhar, o casal ganhar, a gente faz a previsão aqui na quarta, quinta e na sexta. Tem enquete para sábado e domingo também, sobre famosos novos que ainda não foram lidos aqui. Se não ganhar, a gente tem a próxima semana para repetir o mesmo processo. E tá tudo certo. Estamos conversados? É isto. Às vezes eu não consigo trazer um vídeo na quarta, eu trago dois na quinta e um na sexta. Mas o importante é que aqui, se não houver nada com a saúde, nada com a rotina, se tiver tudo na paz, a gente traz 5 vídeos por semana, tá bom? 5? Não, é 5? Não, são 7 vídeos por semana, que isso. Porque tem Tarôs Famosos um e 2 na segunda e na terça, os 3 vídeos voltados pela enquete de terça e os 2 vídeos voltados pela enquete de sexta. Então são 7 vídeos por semana. E é isso aí, vamos fazer a nossa previsão. Se gostou, deixa um joinha, ajuda muito para o desenvolvimento do canal. Tchau, cigana, salve suas forças, salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé, salve a cigana rosa, toda egrégora do povo cigano, toda egrégora do povo de luz. Tchau. Gratidão, gratidão e espiritualidade. O que podemos esperar do ano de 2025 deste casal, Luiz Carlos Ferreira dos Santos, 12 de junho de 91, Lucas Dias Guimarães, 21 de janeiro de 94. Luiz Carlos Ferreira dos Santos, 12 de junho de 1991, e Lucas Dias Guimarães, 21 de janeiro de 94. Previsão para o ano de 2025. Deixa eu ver se está centralizado, tá? Para vocês verem aí. Dá para chegar mais para baixo. Tá ótimo. Bom, vamos lá, nossa querida previsão. Bom, página de paus, bem no centro, me fala de comunicação. A comunicação vai ser algo decisivo dentro dessa relação de como vai ser o ano de 2025 dos dois. Eu acredito que isso aconteça com qualquer casal, mas que quando está em destaque, assim, é porque vai ser algo realmente decisivo, algo realmente importante para o decorrer do ano de 2025. Logo aqui, a gente já vem com a primeira fileira é estressante, porque me fala de
empurrar com a barriga. Eu vejo eles em algum determinado momento do ano de 2025, meio que empurrando a relação com a barriga. Aqui me fala de rupturas dentro dessa relação, me fala de afastamento. E eu vejo, é porque parece. Peraí, que a luz apagou aqui. É porque parece algo um pouco mais grave do que o normal dentro dessa relação dos dois. Gente, para começo de conversa, eu ainda não vejo separação, mas me fala de ruptura. E quando o baralho fala isso, não é porque, ai meu Deus, vai ter ruptura. Não, é obrigado, meu pai, porque é uma ruptura que é anunciada, mas que no final das contas tem caminhos para ficar bem. Até a gente ver aqui o decorrer, porque aqui me fala de separação. Aqui me fala de briga, separação no caso da ruptura. Aqui me fala de briga, eu vejo uma situação que vai se empurrando com a barriga. A carta da força. Primeiramente, a carta da força me fala que é como se a pessoa tivesse, dentro dessa relação, tivesse que suportar muitas coisas. Suportar muitas palavras, suportar muitas atitudes, suportar muita falta de atitude, porque às vezes, quando você fala de atitude, tem atitudes que são demais e tem atitudes que são de menos, né? Então, a carta da torre, ela vem trazendo uma mudança completa. E essa mudança é uma mudança que vem com a divisão. Você tá vendo o 2 de paus? Né? Só que o 2 de paus, ele nunca fala de seguir um caminho alternativo. Me fala muito, o 2 de paus fala muito na dúvida em seguir o caminho alternativo. Me fala que a pessoa fica tanto na dúvida que chega a ficar parada diante da situação, não toma atitude nenhuma. Mas o 7 de espadas fala que a própria mente cobra. A própria mente vai estar cobrando dentro dessa relação no ano de 2025. Não posso te dizer quem é aqui, mas existe um histórico, né, dentro da situação dos dois. Então, é isto. Vocês que já estão aí acostumadas e acostumados, vocês podem vocês podem tirar suas conclusões sem problema algum. Me fala aqui também, tem uma mulher, né? Essa mulher, ela é uma mulher que ela geralmente sempre sai nessa leitura dos dois. Não sei quem é esta mulher. Ela pode nem ser uma mulher intitulada. Como assim? Uma mulher que tá lá sempre, sabe? Pode ser uma terapeuta, uma amiga de muito longe que não aparece muito nos status, sabe? De outros países. Porque que me fala de alguém que bota eles para pensar e aí traz essa reanimação dentro dessa relação. Certo? É o que eu te falei, a palavra é algo que vai ser muito importante. A forma, o jeito de falar, a conversa vai ser decisivo dentro dessa relação. E essa conversa ora, essa conversa tem a ver com a terceira pessoa. Certo? Porque inicialmente parecia que era uma troca entre eles, mas aqui a gente vê que é alguém que bota eles para pensar e trocar ideia em relação a essas situações voltadas para a relação. E é como se fosse essencial. Assim, gente, como a gente vai identificar um problema se a gente não passa por eles? Muitas das vezes, dentro de um relacionamento, a gente precisa passar pelo problema para poder identificá-los e resolvê-los. Como é que você está incomodada com a situação dentro do teu relacionamento? E você percebe que você está incomodado. Como é que você percebe que aquilo você não quer? Quando você passa por isso. Não adianta querer que um casal ele sobreviva durante muitos anos sem ter atritos. Não adianta. O ano que a gente vive hoje, que eu estou fazendo essa leitura, é 2024. Sabe? São pessoas que têm a vida extremamente pública, absurdamente pública. Qualquer coisa vira manchete, qualquer coisa vira notícia. Muitas mentiras são contadas, é muito amor em cima deles, mas também muito ódio de outras pessoas também, sabe? Então a vida deles, a vida emocional, ela vai ser uma montanha-russa mais cedo ou mais tarde, porque se não fosse para ser uma montanha-russa, eles nem públicos seriam. E mesmo assim, eles não poderiam evitar alguma montanha russinha, não é verdade? Então me fala que dentro dessa relação existem alguns desafios no ano de 2025, mas são desafios que mais agregam do que subtraem. Eles mais ajudam os 2 a entender o limite do outro, certo? Como é que você sente que você pode perder aquela pessoa se a pessoa sempre aceita o que você quer? Como é que você passa por esse tipo de situação? Como é que você sente o quanto você ama se você não passa pelo medo da perda, sabe?
Então algumas coisas elas têm que acontecer, por mais que para muita gente não queira, mas é aquilo que eu sempre falo aqui, ó, falo aqui para vocês há muito tempo. A gente tem um lado positivo e um lado negativo. É natural a gente só querer explorar o lado positivo da vida, das relações. Mas se você não explora também um lado negativo, se você não vivencia o lado negativo, quando ele se fazer presente, porque ele vai se fazer presente, porque é uma questão de vida, você não vai saber lidar com ele. Sabe? Então os seus monstros, eles existem. Os monstros das relações, os monstros existem. E eles vão se fazer presente mais cedo ou mais tarde. A parte boa é que existe força, existe apoio aqui dentro dessa mesa, dentro dessa situação. Existe ajuda de terceiros, existe pessoas que se deslocam para poder ajudar, para poder organizar. Buscar organizar, porque sabe que tem sentimento voltado para a situação dos 2. Um casal se estranhar não é estranho, não é diferente. A gente só não quer isso, né. Mas a vida nem sempre é feita do que a gente quer, e a gente tem que lidar com isso, sabe. Então me fala aqui que dentro dessa relação dos 2 no ano de 2025, é como se houvesse 2 pesos, 2 medidas. A gente sai do 10 de copas e vai direto para o 5 de copas. É como se alguma situação decaísse muito rápido, e é uma sensação de perda. É como se a sensação de perda, ela está muito associada a eu criei uma esfera de imagem em volta dessa situação, e essa situação foi completamente diferente do que eu imaginava. Então eu confiei em você para isso, e você estava planejando me trazer outra coisa. Você me prometeu isso, dentro dessa relação, essas 2 cartas aqui, ó. Você me prometeu isso, e você me entregou, não é que você não me entregou, quando você me entregou alguma coisa completamente oposta. Sabe? É muito pior do que não entregar. É entregar algo completamente oposto. Então há uma dor, há uma tristeza, há uma chateação, há uma sensação de carregar o peso do mundo nas costas por conta disso. Aquela comunicação que pode ser dita, pode ser falada, aquilo que pode ser pensado antes de falar, faz toda a diferença. Faz toda a diferença dentro dessa relação. Me fala aqui que no ano de 2025 existe algum tipo de avanço. Só que eu ainda vejo uma situação de ruptura entre eles. Mas essa ruptura tem caminhos para ser oficial? Mais uma vez, eu não vejo uma ruptura sendo oficial. Ainda não. Pelo menos oficial de dizer assim, oficial entre eles, né? Oficial entre eles, que é tipo, ah, a gente vai separar mesmo. Não vejo isso. Aqui me fala mais de um afastamento, de uma frieza. Tá? Mas é o que a gente falou. Existem caminhos também para essa situação, ela criar uma esfera de vitória e essa vitória vir com aprendizado. E a melhor vitória que vem com aprendizado é esta aqui que a gente vê. Não é aquela vitória que vem com aprendizado, que é eu aprendi para mostrar para você que eu aprendi. Não, eu aprendi porque eu realmente interiorizei aquilo que eu aprendi. Eu aprendi com os meus erros, eu aprendi com as situações, eu aprendi com os meus medos. E esse aprendizado é o que eu quero trazer para o resto da minha vida. Eu mudei minha visão, eu mudei minha perspectiva, tá? Mas, uma pessoa você pedir perdão para alguém, não significa que essa pessoa tenha que perdoar. Cada um lida com seus sentimentos, da forma que pode, da forma que dá. E é por isso que a gente tem que explorar todo tipo de sentimento e tem que tentar entender o máximo possível para saber como se equilibrar. Dentro dessa situação aqui, é isto. No ano de 2025. Me fala de um estresse, de uma chateação, dessa questão dessa ruptura, cada um seguindo seu caminho diante de algum período, porque a mente cobra muito, a mente cobra demais. Ajuda de terceiros para tentar reestruturar essa relação. Essas ajudas, elas são muito válidas, elas são muito bem-vindas e elas são muito eficazes. Só que, no final das contas, reconhecer os erros e pedir perdão nem sempre implica em ser perdoado, tá. Pelo menos não enquanto o sentimento de perda, de estresse, de peso passar, tá. Então é isso. Isso que eu vejo aqui, para a situação dos 2. É como se eu visse uma distração muito grande que ela não precisa existir. Ah, ele está muito distraído com a vida, com os afazeres.
né? Um dos dois muito distraído, a ponto de realmente não olhar para o que importa dentro dessa relação. Que são os pequenos detalhes, os detalhes mais simples da relação. É como se houvesse uma grande distração. E essa distração, ela tivesse a ver com planos, com trabalho, com carreira, né? Dá para conciliar? Dá, mas isolar completamente o outro por conta disso pode implicar em mágoas, chateações, frustrações, né? Aqui me fala de uma mulher se levantando aí na direção deles. Pode ser uma mulher falando muito mal, fofoqueira. Eu vejo uma mulher fofoqueira, falando muito mal. E ela pode trazer algum tipo de apontar algum caminho, falar alguma coisa que realmente magoe em relação aos 2. Tipo, contar uma coisa de um para o outro, sabe, ou falar alguma coisa em rede nacional, a ponto de, ser pego por uma fofoca. E aqui me fala dessa questão dessa ruptura. Mas voltando aqui, depois da ruptura, me fala de pausa, pausa para escolher. Qual caminho seguir, mas não tem como escolher. É como se não tivesse como escolher. Mas mesmo assim a situação não deixa de andar, não deixa de seguir, porque a vida não para. Como dizia Cazuza, o tempo não para, o tempo continua passando. A gente tá aqui, o tempo tá passando, sabe. E é isso. É como se precisasse de tempo para organizar uma cura aqui, porque não dá, é como se não desse. Fazer escolha sem antes pensar. Sem antes botar, as coisas em possibilidades na própria mente, né. Organizar a mente. Não dá para fazer isso sem antes ter um tempo para si. Não dá para se apressar, porque as pessoas querem que se apresse em relação a tomar decisões. Não dá, não dá, não dá. A gente não tá na quinta série, não tem que ter pressa para nada. A pessoa tem que se curar, e cura a gente sabe que demora. 7 de espadas, a gente tá falando da necessidade. 7 não, são 9 de espadas, a gente tá falando de uma tortura psicológica. A gente tá falando de uma pessoa que tem uma mente que vai cobrar a história, a mente, os vacilos, as situações de vida, elas vão cobrar, elas não vão deixar, não vão simplesmente sumir, porque tem que voltar, sabe? Então, dentro dessa situação aqui, dentro dessa relação, é como se houvesse uma necessidade de afastamento para poder se esfriar. É uma situação quente, precisa de esfriar, certo? Precisa se organizar, precisa se interiorizar, precisa botar seus verdadeiros sentimentos para fora e às vezes o silêncio ele fala com a gente. Não é só o barulho que fala com a gente, o silêncio também fala. Com o silêncio a gente pode se ouvir, sabe? Então me fala dessa necessidade aqui que eu vejo em algum determinado momento do ano de 2025 em relação a eles. Mais uma vez, eu não vejo uma separação, dizer assim, ó, separou o divórcio. Não, mas a gente está falando de uma situação de imersão, de autoanálise, a gente está falando de discussão de terceiros dentro da situação, a gente está falando de possibilidade de ruptura, mas a gente também não está falando de uma separação. Porque eu sei que muita gente aqui não quer uma separação dos dois. Não quer, definitivamente não quer, ama muito, gosta muito dos dois, quer muita felicidade, mas às vezes a felicidade está em fazer silêncio, sabe? Às vezes a felicidade está em pensar, às vezes a felicidade está em se sentir um pouco só, em sentir que eu preciso ter as minhas próprias ideias, ter a minha própria visão diante da situação, sem pressão de terceiros. Às vezes a felicidade está aí. Que a felicidade ela pode ser encontrada de várias formas, não só da forma que a gente aprendeu. Para entender isso, é só olhar para a casa do teu vizinho. Ele vive diferente de você, totalmente diferente. E se você for para uma outra cidade, você vai ver um mundo totalmente diferente do que você foi acostumado, sabe? Então são cabeças diferentes, mentes diferentes, sentimentos diferentes e vivências diferentes. Deles pra gente, de mim pra você, de você pra outras pessoas, de você pra eles. Então, cada um a sua forma, a sua maneira. E outra coisa, esses tipos de comportamento, eles podem mudar. Eles podem, não só podem, como eles são muito comuns de mudar, tá? E tá tudo certo, porque a vida vai nos ensinando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Não esqueça, o Instagram tá aqui no link da descrição. Se você puder deixar um joinha para ajudar aqui no desenvolvimento desse vídeo, desse canal, agradeço de coração. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!